Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos, mais profundos e fascinantes da Bíblia, o grande mistério de Deus. E, mais importante, como ele finalmente foi revelado para nós. E sério, entender isso tem o poder de mudar o jeito que a gente enxerga tudo. A fonte que a gente está analisando já começa com uma daquelas afirmações que fazem a gente parar para pensar, sabe? A de que na Bíblia não existe só um, mas 5 grandes mistérios. Só essa ideia, né, já é o ponto de partida para uma jornada de descoberta que, olha, promete ser incrível. 5. Guarda bem esse número, porque ele é a chave. E olha, não é pra gente pensar em mistérios tipo um caso de detetive sem solução, não. É muito mais profundo. Pensa neles como se fossem verdades muito preciosas que antes estavam, digamos, guardadas no coração de Deus e que agora, no tempo certo, ele decidiu revelar. E aí, claro, vem a pergunta que move toda essa nossa conversa. Se são 5, então, deve ter um, que é o principal, né? Aquele mistério central que meio que ilumina todos os outros. E assim, todos eles são fascinantes, sem dúvida. Mas o nosso foco aqui é descobrir qual é o maior de todos. Qual será que é? Bom, a resposta começa a aparecer agora. O ponto de partida é exatamente o que a fonte chama de o mistério de Deus. Pensa nisso como os segredos que Deus guardou para revelar na hora certa. E entender esses segredos, nossa, tem o poder de virar chave, de mudar tudo mesmo. E o mais interessante é que a resposta para essa nossa grande pergunta não é uma coisa, um o quê. A resposta é um quem. Pois é, o maior de todos os mistérios não é um conceito, uma doutrina, uma ideia abstrata. Não, é uma pessoa. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. Baseado lá no livro de Colossenses, a resposta é direta e reta. Cristo é o mistério de Deus. Entende? Ele não é só alguém que revela o mistério. Não. Ele é a própria manifestação de Deus, a personificação de todas aquelas verdades que antes estavam escondidas. Pois é, essa revelação abre a porta para perguntas ainda mais profundas, não é verdade? Porque afinal, não se trata só de saber o nome. A questão é compreender de verdade o valor, o significado, o impacto transformador que ele tem na vida da gente. E para ajudar a gente a entender uma ideia tão grandiosa assim, a análise traz uma analogia que é, olha, muito poderosa e super fácil de imaginar. A do diamante na caixa. Essa imagem vai ajudar muito a gente a pegar o valor incomparável desse mistério que foi revelado. É aqui que a analogia fica genial. Imagina só, a Bíblia é como se fosse uma caixa. Uma caixa linda, sabe, preciosa, cheia de detalhes incríveis. Só que o tesouro, aquele com valor incalculável que está dentro dela, é Cristo. É como uma criança, né, que fica toda encantada com a caixa colorida, com laço, mas não faz a menor ideia do valor real do diamante que está lá dentro. E essa imagem ilustra perfeitamente o ponto central da nossa análise. Muita gente acaba se fascinando com o embrulho, com a caixa, ou seja, com as doutrinas, as histórias, as promessas, que, claro, são coisas maravilhosas, não há dúvida. Mas ao fazer isso, correm o risco de ignorar o tesouro supremo, sabe? Aquela preciosidade incomparável que é Cristo, que é o centro de tudo. Ok, isso leva a gente para uma questão super importante. Se Cristo é o diamante, como é que a gente sai do ponto de só admirar a joia para de fato possuir ela? A resposta, segundo a nossa fonte, está em entender que isso não é sobre um conhecimento, sei lá, intelectual, de cabeça. É sobre uma experiência viva, que transforma. A análise, então, descreve um tipo de ciclo vital de 4 passos. Primeiro, tudo começa com conhecer a Cristo. E isso é ir muito além dos fatos, é buscar entender de verdade quem Ele é. Daí, esse conhecimento leva a gente a experimentar Ele no dia a dia, sabe? Nas pequenas e grandes coisas. A partir dessa experiência real, a gente começa a desfrutar dele, a encontrar alegria e satisfação nele. E, finalmente, esse desfrute todo transborda e a gente passa a expressar Cristo naturalmente em tudo que a gente faz. É como se fosse uma árvore, sabe? As raízes sustentam tudo. Da mesma forma, tudo nesse ciclo nasce do primeiro passo. A profundidade da nossa experiência, da nossa alegria e até da nossa expressão de Cristo, tudo isso depende diretamente do quão profundo é o nosso conhecimento de quem Ele realmente é. É simples, uma raiz rasa gera uma árvore frágil, que não se sustenta. E com isso tudo, a gente chega no coração da questão. Entender que Cristo é o mistério de Deus não é só
guardar mais uma informação na cabeça, sabe? Não. É uma revelação que tem o poder de reajustar a nossa bússola interna, de reorientar completamente o nosso foco, as nossas prioridades, a nossa vida inteira. Na prática, o que acontece? A consequência de tudo isso é resumida perfeitamente aqui, ó. Quando o diamante é de fato descoberto e valorizado, ele vira o centro de tudo. O foco se torna um só, e cada pedacinho da vida, cada decisão, cada relacionamento, tudo passa a ter uma conexão com ele. E para fechar, essa análise deixa a gente com uma reflexão nossa muito poderosa, que traz aquela analogia de volta para o nosso dia a dia. A pergunta final que fica no ar é, na nossa jornada, onde é que está o nosso foco? A gente está mais fascinado com a beleza da caixa ou a gente já descobriu o valor, que é incalculável, do diamante que ela guarda lá dentro? Essa é a pergunta que, no fim das contas, pode definir tudo.